Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Thiago Hernandes da Silva, sou proprietário da Escola de Música Método Musical aqui na cidade de Londrina. Entre as atividades que eu exerço aqui na escola, a que mais eu concentro a minha energia, o meu foco, é na área de vendas. E é para falar de vendas, persuasão, argumentação e negociação que eu estou gravando esse vídeo para vocês. Quero agradecer muito ao Douglas por essa oportunidade de estar participando do seminário de argumentação da professora Marli. Professora Marli, grande beijo, um prazer estar aqui participando da sua aula com a equipe do Douglas. Vamos lá, espero que vocês gostem. Eu acredito que vender é a arte que movimenta a maior parte do diálogo entre as pessoas no dia a dia. Veja bem, acompanha comigo. Nesse momento, o Douglas e a equipe dele estão tentando vender um ponto de vista para a professora Marli e assim alcançar uma boa nota no trabalho. A professora Marli, por sua vez, está vendendo o tempo dela, a aula dela, para o governo do estado como uma forma profissional, né? E eu, no meu dia a dia, eu tento vender cada vez mais a nossa prestação de serviço aqui da escola, que são as aulas de música. Logo, nós não nos conhecemos, mas já identificamos alguns pontos que nós temos em comum. Afinal, todos nós somos vendedores. Mas vamos lá, vamos conhecer o diálogo de vendas que nós elaboramos aqui na Escola Método Musical. Esse diálogo ele foi construído com base em dois pontos. O primeiro é entender que as pessoas elas compram com a emoção e depois justificam com a razão, mas na hora de fechar ali, o que impulsiona a pessoa a comprar é a emoção. O segundo ponto talvez seja, acho que é o principal. Você precisa entender que as pessoas elas compram pelas razões dela e não pela razão do vendedor. Ou seja, não adianta você ficar de blá 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 blá, dando exemplo seu, dizendo que isso foi a melhor coisa, o seu serviço é a melhor coisa na sua vida, a melhor coisa na vida de um amigo, de alguém que você conheceu, isso pouco vai adiantar. Ela vai comprar, a pessoa está destinada a comprar pelas razões dela. E isso traz o que para nós de lição? Traz a necessidade de você descobrir qual que é a razão dessas pessoas. E como que a gente descobre isso? Fazendo perguntas, é muito simples, perguntando para o seu cliente, para a pessoa que você está negociando. Fazer perguntas é fundamental para você ter uma boa negociação, uma boa argumentação e alcançar o seu objetivo. Além de fazer perguntas, é claro, usar a técnica da escuta ativa. A pessoa tem que perceber que você está ouvindo ela, para gerar aquela empatia, aquela conexão e ela sentir segurança de fechar um contrato com você. Agora eu vou explicar como que é a sequência de perguntas, né? Quais são as técnicas que nós utilizamos, a organização das perguntas para que conduza a sua negociação, o seu diálogo para um fim de vendas e que alcance o seu objetivo, né? E falar em objetivo é muito importante que a cada negociação esteja muito claro para você qual que é o seu objetivo. Por exemplo, para nós aqui na escola, se eu tenho um objetivo de prospectar, o meu objetivo é colher o nome, o telefone e qualificar aquele cliente, não é vender. Então não posso começar qualificando e terminar tentando vender, vai dar errado. Se eu tenho o objetivo de vender, eu vou estruturar o meu atendimento, a minha conversa para vender. Tudo isso é organização e é fundamental que você faça antes de começar um diálogo ou uma negociação. A maioria dos treinamentos de vendas que eu conheci, a negociação está muito atrelada na sua capacidade de converter objeção. O nosso processo aqui não tem objeção. Você vai ver que ele não vai dar margem para o cliente colocar uma objeção no futuro. Lá na hora que você deu o preço, o cara vai falar, poxa, mas e isso, mas e aquilo? Então a gente não vai deixar margem para isso, a gente vai fechar todas as portas. Para isso, nós utilizamos 4 perguntas, tá? A primeira delas são perguntas de situação. O objetivo dessa pergunta é investigar a situação atual daquele cliente. Quais são? Por exemplo, eu vou sempre usar os exemplos utilizados aqui na escola. Para nós aqui, as situações do cliente, quais podem ser? Primeiro, quanto tempo você tem vontade de aprender a tocar piano? Tá, 10 anos. Certo. Por que você nunca procurou uma escola nesse tempo todo? É outra pergunta de situação.
qual a localidade que você mora, é perto, é longe, é fácil o acesso da escola. Então tudo isso vê a questão, você está investigando a situação daquele cliente. Beleza? Colheu essas informações? Vamos para o próximo passo. A segunda pergunta. Perguntas de problemas. Agora a gente vai precisar investigar quais são os problemas que aquele cliente enfrenta por não contratar o seu serviço. Por exemplo, poxa, eu canto na igreja, mas eu não tenho afinação, eu estourei a minha corda vocal, eu fechei com uma escola aqui com um professor particular e não tem reposição, eu perco muitas aulas. Enfim, a função dessa pergunta é identificar os problemas, é a segunda pergunta. Agora, a terceira e a quarta pergunta, que são bem mais elaboradas e é o que vai dar mais resultado para vocês, eu vou até utilizar um exemplo nosso aqui, um diálogo, para ficar bem claro aí para vocês, tá? Mas vamos lá, a terceira pergunta são perguntas de implicação. Agora que você já conhece o problema do seu cliente, essa pergunta ela tem o objetivo de implicar esse problema, ou seja, de agravar esse problema. A gente precisa pegar um problema desse tamanho, transformar ele num problema grande, para depois aliviar ele com a nossa solução. Entendeu? A gente cria uma tensão e depois a gente entra com a solução aliviando o cliente e mostrando que a gente tem capacidade de solução, de solucionar o problema dele. E a nossa quarta e última pergunta são as perguntas de necessidade de solução. Aqui nós vamos extrair do cliente a percepção que ele teve que se contratar o nosso produto ou o nosso serviço, o benefício que ele vai ter com isso. Eu acabei de citar um exemplo da pessoa que vai cantar na igreja e começou da rouquidão, enfim. Como que eu posso utilizar uma pergunta de necessidade de solução para essa pessoa? Muito simples. Fulano, como você entende que fazer um curso de canto pode beneficiar a sua saúde vocal? A resposta que ela vai te dar, com certeza, ela já vai estar vendendo para ela mesma. Eu preparei para vocês aqui um exemplo de um diálogo usando as perguntas de implicação e a de necessidade de solução. Aqui a gente vai supor que eu já identifiquei a situação, que é mais simples, e também já identifiquei o problema. E vi que o principal problema nesse diálogo é a escassez de tempo do meu cliente. Então vamos lá, você vai ver como que vai ficar legal. O meu cliente chama Douglas, tá? Vamos lá. Douglas, você falou para mim que viaja bastante e a escassez de tempo para você é um problema, correto? Sim, é isso mesmo. Ok, Douglas. Como você entende que isso pode prejudicar o seu curso? Bom, eu entendo que eu vou acumular muitas faltas. Exatamente, Douglas. Esse acúmulo de faltas te distancia do seu instrumento por um bom período de tempo. Com isso, você acredita que possa te fazer desistir do curso? Sim, porque aí eu vou desanimando, né? Entendi, Douglas. E desistir do curso acarretaria um prejuízo financeiro para você também? Com certeza, levando em consideração os investimentos que eu vou fazer, principalmente agora no início, né, e tal. Eu falei, realmente, isso te deixaria frustrado de alguma forma, Douglas? Um projeto inacabado e ainda assim com um prejuízo financeiro? O Douglas, cara, muito frustrado. Como você acha que nós podemos evitar isso, Douglas? Aqui eu estou fazendo a pergunta de necessidade de situação. O Douglas vai me responder. Talvez vocês implantando um sistema de reposição de aulas já me ajudaria bastante e evitaria esses problemas. Então, ou seja, diferente de eu chegar e começar a falar, olha, a gente tem horário na parte da manhã, tarde e noite, e se você faltar tem reposição, percebe que esse discurso tem um valor e esse diálogo tem um valor muito maior, a percepção de valor da pessoa vai ser muito maior com esse diálogo. Então essa é a impressão que eu gostaria que passasse aí para vocês. Bom, galera, vou parar por aqui, tentei resumir, mas não tive muito sucesso, mas espero que tenha ficado bastante claro, que tenha somado aí com a matéria de vocês. Um grande beijo no coração de todo mundo. Qualquer coisa, só falar com o Douglas aí que ele já sabe. E vocês agora sabem também onde me encontrar. Muito obrigado, tudo de bom.